aqui é de 1860 até anos recentes, né, até o presente. Então, você observa aqui que nós vimos aí em torno de 0,4 graus negativo com relação à média de longo prazo, né? E lá por 1940 deu uma aquecida, depois resfriou novamente, e quando chega lá nos anos 80 começa a aquecer, aquecer, aquecer. O que eu venho defendendo, e muita gente defende já desde essa época dos anos 80, do começo dos anos 90, é que nós precisamos nos preparar melhor para enfrentar a variabilidade natural do clima, e se nós estivermos preparados para a variabilidade natural, nós estaremos muito melhor preparados para as mudanças do clima associadas ao aquecimento global, tá? Que é nossa culpa. E é certeza de que é nossa culpa? Eu acho que hoje em dia quase 100% de aceitação, né, por parte dos cientistas. Tem uma pequena quantidade de cientistas que não acredita nisso, até alguns anos atrás, talvez uns 5%, 10%, mas hoje em dia é uma fração mínima. Acho que o que mais me afetou, que me acendeu assim a luz vermelha, foi essa questão da constatação de que a temperatura lá na estratosfera, a 30, 40 quilômetros de altitude, estava diminuindo e diminuindo muito nas últimas décadas. Basicamente porque você concentra essa grande quantidade de CO2 aqui embaixo, o cobertor fica aqui embaixo, tá? E lá em cima então você fica livre, tá certo, desse efeito, e aí você perde muito calor para cima. Essa impressão digital da mudança climática associada ao aumento da concentração de gases de efeito estufa, que é o aquecimento pequeno aqui embaixo e o resfriamento grande lá em cima, este foi, eu me lembro, o ponto que quando eu vi aquilo, aí as luzinhas vermelhas começaram a piscar. A outra forma são os chamados estudos baseados em isótopos de carbono. E esses estudos baseados em isótopos permitem você ter uma ideia da origem do carbono. E o que eles estão mostrando hoje em dia é o seguinte, que cerca de 1/3 das moléculas de carbono que estão aqui na nossa frente, se perguntar para elas de onde veio, elas vão te contar uma historinha que é muito interessante. Elas vão dizer o seguinte, olha, eu estava lá escondido, num lugar escuro, lá embaixo, quentinho, muito tranquilo, durante 80, 90 milhões de anos. De repente, saí lá de dentro, né? Se você pega todo esse reservatório de carbono, que demorou milhões e milhões de anos para ser composto, sai e vem aqui para a atmosfera. Os céticos frequentemente argumentam que a gente já observou medidas de concentração de CO2 da ordem de mais de 400 ppm. Verdade, está cheio de artigo do começo do século XIX, fim do século XVIII, com medidas de CO2 na ordem de 400 partes por milhão, e que é o que nós estamos hoje. Só tem um detalhe. Se você fizer uma medida de concentração de CO2 aqui dentro dessa sala, vai dar uns 600, 700 ppm. Tá? Se tiver um laboratório, coisa e tal, também vai dar uma concentração muito maior do que a medida padronizada que hoje a gente faz usando algumas estações de referência em lugares que não são influenciados diretamente por fontes de CO2 próximas do local. Naquela época você fazia a medição no laboratório, você estava iniciando o processo. Então esse argumento dos céticos eu acho muito difícil de ser sustentado. Outra coisa também que as luzes passaram a piscar, as luzes vermelhas passaram a piscar mais rapidamente na minha cabeça, foi que o fato de que, do ponto de vista dos ciclos solares, nós deveríamos ter entrado num período de resfriamento na década de 90 em diante. E não é o que nós estamos observando. E tem outras coisas, por exemplo, o gelo no Ártico. Quando eu comecei a frequentar esse circuito do IPCC, o consenso era, olha, na segunda metade dos anos do primeiro século, né, do terceiro milênio, nós devemos começar a
a observar uma diminuição substancial da cobertura de gelo no Ártico e provavelmente lá por 2060, 2080, vai ter o primeiro verão do hemisfério norte sem gelo no Polo Norte. Tá para acontecer. Provavelmente antes de 2030 a gente já tenha um verão do hemisfério norte com água lá no Polo Norte. Se você olha na escala de 3.000 anos, tem gelo, né? Por exemplo, o Little Ice Age, pequena idade do gelo, nos anos 1800, por exemplo, 1600, 1700, você tinha geleiras enormes lá na Europa que estão desaparecendo hoje. Mas elas já desapareceram no passado. Por exemplo, se você for na época de Cristo, por exemplo, tinha muito pouca geleira. Ou seja, o desaparecimento do gelo não é, digamos, o sinal absoluto de um efeito humano, porque já aconteceu no passado. O que é sim um efeito do homem é a taxa com que esse gelo está sumindo. Porque isso já aconteceu no passado, mas demorou centenas de anos. E agora, num período relativamente curto, você tem essa diminuição brutal da cobertura de gelo. Um terceiro motivo para as luzinhas vermelhas piscarem de forma mais intensa. Tem uma outra mudança bem evidente, que é mudanças na frequência de extremos, que também é uma coisa que é plausível, ou seja, compatível com aquilo que a gente sabe sobre o funcionamento do sistema climático. E com o aquecimento, a variabilidade climática começa a ser exacerbada, ou seja, períodos de muito calor, períodos de muito frio em alguns lugares, muita seca, muita chuva, ou seja, essa flutuação. Isso é evidente praticamente em todas as regiões do globo. E do ponto de vista da adaptação à mudança climática, é o que eu acho que é mais complicado, porque não é muito difícil você se adaptar a uma mudança na média do clima, mas os extremos, esses são difíceis.